Bom dia, boa noite, depende da hora que você está assistindo. Meu nome é José Martins Neto e eu vou fazer uma apresentação acerca da aula 1, unidades e medidas. Vou fazer um breve corte agora para posicionar a câmera. Bom, nessa primeira aula vamos abordar 5 tópicos: abstração com forma de comparação, padrões de medidas, a história, o Sistema Internacional de Unidades e a expressão de uma medida. O último tópico são os exercícios de fixação. Começando pela abstração como forma de comparação. Bom, sempre existiu a necessidade de organizar conceitos na humanidade. Isso para simplificar o entendimento de mundo que nós temos a respeito de algo. E nós fazemos isso por meio de comparações. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, uma criança contando algo com os dedos. Ela está utilizando de um recurso, abstrato, para resolver um problema dela. Perceba que os dedos não são essencialmente o que ela está contando. É apenas um recurso, uma representação. Tal como o pastor que conta as ovelhas com pedras. Aqui não existe uma relação de equivalência entre a pedra e a ovelha, nem entre o dedo e o que aquela criança está contando. Agora vamos para a relação de equivalência. É quando existe a ideia de juízo, de valor entre aquilo que você está comparando. Pode ser 2 ou mais coisas. Por exemplo, um mês de trabalho equivale a X salários mínimos. Existe uma relação de valor aqui. E o peso de um prato está associado ao preço do prato que você vai pagar, em um restaurante, por exemplo. Agora, indo para os padrões de medidas e a história deles. Bom, começa com a necessidade de medir dimensões de alguns corpos, as grandezas. E a gente fazia isso por meio de comparações, como eu falei anteriormente. Era criado corpos padrões e que a gente denotou como unidades de medida. Só que isso começa na Idade Média, com criações de unidades de medidas de características antropomórficas, ou seja, eram coisas bem específicas mesmo. Por exemplo, o rei Henrique da Inglaterra, se não me engano, ele criou a jarda, que era a distância do nariz dele até o dedo do meio, eu acho, ou era o polegar. Enfim, era algo bem antropomórfico mesmo e bem específico, ou seja, era algo de característica local, medidas locais, que só faziam sentido para as pessoas daquela região. Por exemplo, para algum outro país da época, não faria sentido você usar a jarda. Era algo bem local mesmo, mas fazia naquele contexto sentido. Só que com o desenvolvimento da economia, daquela coisa de revolução industrial e tal, e a expansão do comércio, foi se tendo a necessidade de se relacionar com os países. E com esses países não fazia sentido a utilização daquela unidade de medida. Então eles começaram a criar medidas universais. Esse foi o começo do Sistema Internacional de Unidades. Obviamente não foi algo direto, não foi algo linear. Demorou muito tempo para chegar ao Sistema Internacional de Unidades e ele é basicamente um conjunto de unidades e medidas correspondentes às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. Essas são as grandezas físicas fundamentais. Elas são 7. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa e quantidade de matéria. A partir dessas aqui, você chega em qualquer outra. Essas aqui são as derivadas. Mais para frente eu vou mostrar mais detalhadamente, mas você pode ver a área, o volume, a velocidade, e perceba que elas são muito em função das outras, sabe, que eu mostrei anteriormente. Você pode ver alguns símbolos repetidos. Bom, primeiramente vamos falar das regras de notação. Quando escrito por extenso, os nomes das unidades começam por letra minúscula. Perceba aqui, tudo letra minúscula. Metro, quilograma, segundo, ampere, kelvin, candela, mol. Sempre letra minúscula. O nome da unidade pode ir para o plural. Por exemplo, se eu tenho 10 unidades de metro,
eu falo 10 metros. 10 unidades de quilograma, eu falo 10 quilogramas. Tudo bem? Porém, os símbolos eles nunca vão para o plural. Você não pode botar um S aqui depois do metro, nem do quilo, nem do segundo. Isso aqui é imutável, isso aqui não muda. Você não pode mexer no símbolo. Por fim, o separador decimal. Ele deve ser, né, uma vírgula. Em algumas linguagens a gente usa o ponto, né? Linguagem de programação, por exemplo, o separador decimal muitas vezes é o ponto, fica 5.8 no lugar de 6,8. Mas pelo menos aqui no Brasil, o Sistema Internacional de Unidades é com vírgula a separação. Bom, voltando para as unidades derivadas, por meio de análise dimensional, nós podemos chegar nessas aqui, né? Partindo das fundamentais. O que é a análise dimensional? Ela é uma ferramenta utilizada na física para determinar a unidade de medida de alguma grandeza. Mas como é que ocorre isso? Bom, perceba que todas as unidades aqui, elas são ou produtos ou divisões daquelas fundamentais. Vou deixar aqui assim, ó, a área, por exemplo, ela é metro vezes metro, né? Aí ficou metro quadrado. Aí a gente partiu dessa aqui, ó, comprimento. O volume, metro cúbico, metro vezes metro. Velocidade, metro por segundo. Mas pronto, essa aqui a gente pode fazer uma análisezinha. Deixa eu pegar o caderno. Estamos analisando velocidade. A fórmula da velocidade seria a distância que você percorre, né, em determinado tempo. Perceba que dá certinho, ó, metro por segundo. Se você lembrar da fórmula, você pode lembrar muito facilmente da unidade de medida. Esse é um exemplo muito simples, mas vamos para outros, por exemplo. Variação de velocidade em determinado tempo, né? Isso aqui é a aceleração. Aqui vai ficar metro por segundo. E isso aqui é segundo a menos 1, né? Porque está no denominador. Aí se você perceber, ó, fica metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de medida de aceleração. Algumas outras aqui eu vou falar brevemente. Por exemplo, o que é o radiano? O radiano, vou desenhar uma circunferênciazinha. O radiano, ele é o ângulo correspondente a um arco da circunferência que tem o mesmo comprimento que o raio. Esse é o radiano. E nesse caso aqui fica velocidade angular, né? Radiano por segundo. É o quanto você está percorrendo do arco, né? Em ângulo, em um segundo. É que nem a velocidade, só que para ângulo. E a aceleração angular é a mesma coisa. Agora, falando de massa específica, é a famosa densidade, né? É a massa no volume. Ou seja, é o quilograma no metro cúbico. Bom, hertz, frequência, é o oposto do tempo, né? Então fica 1 sobre segundo, ou segundo menos 1. E agora falando de força e pressão. Esses dois aqui eu não vou falar porque é algo muito avançado e eu vou deixar mais para frente para trabalhar. Porém, ó, força é massa vezes aceleração. Ou seja, é quilograma vezes, como a gente já calculou a aceleração, vou só botar aqui, metro por segundo quadrado. Essas são as unidades fundamentais de força. E elas são correspondentes ao Newton, né? Isso aqui é Newton. Agora, vamos ver pressão. Pressão é força aplicada em uma determinada área.
ou seja, vai ser o Newton, né? Vamos colocar desse jeito aqui, com as unidades fundamentais primeiro. Quilo vezes metro por segundo quadrado sobre metro ao quadrado, né? A área é metro quadrado. Perceba que já ficou um pouco estranho aqui, né? Mas a gente pode fazer as operações aqui. Ó. 1 metro aqui em cima, a gente pode cortar com 1 metro aqui embaixo. Vai ficar quilo sobre metro vezes segundo quadrado. E isso corresponde a 1 Pascal. Ainda no Sistema Internacional de Unidades, é importante falar dos submúltiplos e dos múltiplos. Vamos falar primeiro dos submúltiplos. Bom, são prefixos o simples, que a gente coloca antes das grandezas para atribuir um valor a mais. Por exemplo, se eu coloco... vou pegar os múltiplos. Se eu coloco quilo, eu estou dizendo que são 1000 unidades de quilo, né? Por exemplo, o quilograma são 1000 unidades de grama. E dessa tabela, eu considero que alguns são importantes de se lembrar. Da de múltiplos, eu recomendo lembrar do quilo, do mega, do giga e do tera. Inclusive, percebo que é um pouco sonoro, né? Quilo, mega, giga, tera. E o quilo começa no 10 a terceira e daí em diante você vai aumentando em 3 o expoente. 10 a terceira é o quilo, 10 a sexta é o mega, 10 a nona é o giga e 10 a 12 é o tera. Importante lembrar desses, eles são um pouco recorrentes nas questões. Quanto a de submúltiplos, também considero importante lembrar alguns. O mili, o micro, o nano e o pico. O mili ele começa no 10 a menos 3. E daí em diante você vai diminuindo em menos 3 o expoente. O micro vai ser menos 6, o nano vai ser menos 9 e o pico vai ser menos 12. Bom, terminando o Sistema Internacional de Unidades, vamos falar de mudança de unidades. Basicamente, nós multiplicamos o valor original por um fator de conversão. Por exemplo, quando eu quero transformar 2 minutos em segundos, né? Sim, o fator de conversão é uma razão entre unidades que é igual a unidade. A gente vai pegar o 2 minutos e a gente vai pensar, poxa, eu quero transformar em segundos, mas como é que eu tiro essa unidade aqui, né? Minuto. Eu tenho que multiplicar pelo correspondente em segundos, que tem em 1 minuto, e dividir por 1 minuto, porque assim eu corto. E só sobra os segundos, fica 120 segundos. Uma coisa interessante de perceber também é que eu estou multiplicando por 1, porque 60 segundos sobre 1 minuto é a mesma coisa que 1. Então, numericamente, nós estamos mexendo. Bom, expressão de uma medida. Medir é um procedimento experimental através do qual o valor momentâneo de uma grandeza física é determinado como um múltiplo ou uma fração de uma unidade, essa padronizada. Bom, perceba que medir algo vai além de apenas mensurar uma grandeza física por meio de um instrumento. Deve-se analisar as condições de experimento de forma a evitar incertezas na medição. Por exemplo, se eu for medir esse caderno agora, eu tenho que assegurar que a régua está bem reta, né? No caso não está aqui porque tem um aramezinho. Mas senão vai ter uma incerteza, né, na medição. Se eu for medir a minha caneta, por exemplo, perpendicularmente, eu tenho que assegurar que os dois, tanto a régua quanto a caneta, estão exatamente perpendiculares ao plano, né, que é o caderno. Senão vai ter uma incerteza. Um outro exemplo vou medir uma barra de metal, mas eu não levo em consideração a dilatação. Poxa, vai ter uma incerteza, né, no meu experimento, porque a dilatação ela afeta diretamente a área e o comprimento da barra de metal. Eu tenho que levar em consideração a temperatura no momento da medição, senão haverá uma incerteza. E um detalhe importante, a gente sempre vai partir do pressuposto que existe uma incerteza na nossa medição. Por mais bem feita que ela seja, é sempre aproximada. Isso aqui é quase que um axioma, uma regra que a gente vai ter
daqui em diante na física. Algarismos significativos. São os números que compõem o valor de uma grandeza, excluindo possíveis zeros à esquerda. Basicamente, qualquer número que não é um zero à esquerda é um algarismo significativo. Com um detalhe. Lembra da incerteza que eu estava falando? Da régua, por exemplo. Eu medi previamente esse caderno e ele tem em torno de 20 centímetros de comprimento. Onde está a incerteza? A incerteza está no 21 centímetros de comprimento. A incerteza ela vai estar no número 1, porque provavelmente ele tem 1 milímetro ou a mais ou a menos, sabe? Então é certo dizer que ele tem pelo menos 20 centímetros, mas aquele 1 ali ele é duvidoso. Então a gente diz que o último algarismo significativo é o duvidoso, é onde está contida a incerteza, ok? Quanto às operações com algarismos significativos, bom, existem duas regras, uma para soma e subtração e uma para multiplicação ou divisão. A primeira regra para soma e subtração: o número de casas decimais da resposta, do cálculo, ele deve coincidir com o número de casas decimais do menor número que você está somando ou subtraindo. Por exemplo, aqui, 111,111 mais 22,22 mais 3,3. Se você somar, vai dar 136,631. Porém, um detalhe: o número de casas decimais aqui é 3. Só que o menor número de casas decimais, dos números que a gente somou, é só uma, né? O 3,3 ele só tem uma. Então isso aqui também só pode ter uma. A gente vai ter que aproximar para uma casa decimal. Vai ficar 136,6. Agora, indo para a segunda regra: multiplicação e divisão. O número de algarismos significativos do produto ou da divisão que você está fazendo, ele deve ter o mesmo número de números significativos que algarismos significativos, que do fator com menos números de algarismos significativos da sua multiplicação ou divisão. Me botou um pouco. Vamos, por exemplo, que fica mais claro. Estou fazendo o cálculo de um volume, e as três unidades, né? 1,11 metros, que vai ser 111 centímetros, 22,2 centímetros e 3,3 centímetros. Quando a gente multiplica, perceba que o que tem menos algarismos significativos é o 3,3 centímetros. Quando a gente fizer esse produto, vai ter que o resultado só vai poder ter 2 algarismos significativos. A gente fez aqui a conta e agora a gente tem que aproximar para 2 algarismos significativos. Deu 8.131,86 centímetros cúbicos. Os 2 algarismos significativos que esse número vai ter vai ser o 81, né? Vamos colocar em notação científica, porque ela não interfere na quantidade de algarismos significativos. Aí ficou 8,1 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos, que a gente pode dizer também que é 8,1 decímetros cúbicos. E um detalhe importante aqui: a gente aproximou 8.131 para 8,1 vezes 10 a terceira, né? Perceba que esse 1 aqui, ele poderia ter sido um 2. Como assim? Se esse último número aqui, o último número anterior ao último algarismo significativo, se ele for maior que 5, quando a gente for arredondar, a gente vai zerar ele e somar 1 ao próximo algarismo. Ou seja, se fosse 8.150 por exemplo, 8.160, ficaria 8,2 aqui. Se fosse menor que 5, fosse um 4, como é o 3 aqui, aí a gente vai arredondar para baixo, fica 8,1 mesmo. E quando for 5, quando for exatamente 5, se fosse 8.151, aí a gente vai levar em consideração o algarismo que está na frente, 1. Se esse algarismo fosse par, a gente vai arredondar para baixo. Arredondar para baixo. E se fosse ímpar, a gente arredonda para cima. Entendeu? Bom, incerteza padrão.
é o parâmetro numérico associado à dispersão dos valores de uma medição, denotado pela letra grega sigma. E quanto menor a incerteza, maior a qualidade da medição. Isso é uma característica boa lembrar. Bom, a incerteza padrão da média ou desvio padrão da média. Após medir uma determinada grandeza múltiplas vezes, é possível criar um bom parâmetro capaz de estimar a incerteza da medição. Vamos analisar a forma. Sigma, que é a incerteza padrão, o desvio padrão da média, vai ser 1 sobre a quantidade de vezes que você mediu, vezes a quantidade de vezes que você mediu menos 1, vezes o somatório de I, começando de 1 até a quantidade de vezes que você mediu, de cada valor da medição menos a média dos valores da medição, isso ao quadrado. Vamos a um exemplo agora. Antes de ir para o exemplo, vou fazer uma retificação. A fórmula estava escrita de maneira errada. Estava faltando a raiz aqui. Agora vamos para o exemplo. Bom, vamos para o exemplo. A medida do tempo de evaporação de uma gota d'água foi repetida 4 vezes sob as mesmas condições. Os valores observados foram T1 igual a 1,19, T2 1,24, T3 1,28, T4 1,21. Tudo isso em segundos. O tempo médio foi igual a 1,23, adquirido somando essas 4 e fazendo a média aritmética, dividido por 4. A incerteza da medida é, vamos lá, vai ser a raiz de 1 sobre quantas vezes você mediu, que foi 4, vezes a quantidade de vezes que você mediu menos 1, foi 3, vezes o somatório de 1 até quantas vezes você mediu, 4. De cada medida dessas aqui, então a gente vai chamar TI igual a 1, menos o tempo médio, que foi 1,23. Isso ao quadrado. E vai ser em segundos, A incerteza está em segundos. Então vamos continuar. Isso vai ser 1 sobre a raiz de 12, vezes a raiz. Isso é uma raiz bem longa, essa. Raiz de... O primeiro caso foi 1,19, 1,19 menos 1,23 quadrado. Vamos para o segundo caso. 1,24 menos 1,23 quadrado mais 1,28 menos 1,23 ao quadrado. E o último caso é 1,21 menos 1,23 ao quadrado. Deixa eu estender a raiz um pouco. Isso vai dar aproximadamente 0,02 segundos na calculadora. E essa vai ser a incerteza dessas medidas. É o intervalo de tempo que se espera que ocorra, não entre aspas, um erro, porque não existe um controle nesse tempo de evaporação da gota d'água. Existem fatores que nós não conseguimos controlar e é esperado que divirja em 0,02 segundos da média. Por fim, vamos falar de incerteza combinada. Ela é uma incerteza obtida indiretamente, geralmente obtida em função de uma outra variável. Ela vai ser do tipo y igual a f de x1, x2, até xn.
pode ser em função de múltiplas variáveis. Essa é a fórmula da incerteza combinada. É de uma variável y ao quadrado. Aí aqui tem um detalhe. Vai ser a derivada da função de y, né? Essa função, vezes, derivada dessa função em uma das variáveis, né? Vezes a incerteza dessa variável, isso ao quadrado, repetidas vezes para cada variável. Para a variável n vai ser a derivada da função em n vezes a incerteza de n, isso ao quadrado. Novamente, vou fazer um exemplo para ficar mais claro. Vamos lá. Dado um cilindro de raio R e altura h, vamos determinar a incerteza do volume do cilindro. Perceba a primeira forma. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Como a área da base é uma circunferência, né? Você πr ao quadrado vezes a altura. Perceba que o volume vai ser aquela função em função de duas variáveis, né? Vai estar em função de duas variáveis. Vamos lá. A incerteza do volume ao quadrado vai ser igual a derivada da função do volume, né? Π raio quadrado vezes a altura. Em função, vamos primeiro colocar do raio. Função do raio. Isso ao quadrado mais a derivada da função do volume em função agora da altura. Isso também ao quadrado. E está faltando também aqui a incerteza associada ao raio, né? Aqui também. Incerteza associada à altura. Vai ficar incerteza associada ao volume ao quadrado igual a... Qual é a derivada de πr ao quadrado vezes a altura do raio, né? Vai ficar 2 vezes π raio altura vezes a incerteza associada ao raio ao quadrado mais qual é a derivada de πr ao quadrado vezes h pelo h, né? Vai ficar π raio ao quadrado, o h vai virar 1, né? Então fica assim, vezes a incerteza associada à altura, isso ao quadrado. Bom, como a gente não tem valores, né, não tem como prosseguir, mas se a gente tivesse o valor do raio, da altura e das incertezas, a gente poderia seguir. É só para dar um exemplo teórico da utilização da incerteza combinada. E é isso. O próximo vídeo é